Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, ou em outras palavras, a termodinâmica básica. Muito bem, então durante a última aula nós apresentamos a função de estado termodinâmico entropia expressa em termos de temperatura e pressão. Apresentamos também a mesma função de estado termodinâmico intitulada entropia em termos de pressão e volume, bem como expressamos a entropia em termos da temperatura e do volume, ou seja, com três configurações, três pares diferentes de dependência funcional. Muito bem, expressamos para 1 mol, ou seja, para N igual a 1 mol de gás ideal, e expressamos para N mols de um determinado gás ideal. Pois bem, agora vamos analisar esta expressão aqui da função de estado termodinâmico entropia, escrita ou com dependência funcional, expressa em termos da pressão e do volume. Vamos melhor analisar esta expressão. Aqui então, aqui está a constante K3. Vamos reescrever como nós podemos fazer. Aqui a entropia, aqui vamos escrever entropia dependendo de pressão e de volume, função de estado termodinâmico entropia, capacidade térmica sob volume constante, logaritmo natural aplicado à pressão. Então se pusermos em evidência essa capacidade térmica sob volume constante, nós temos capacidade térmica sob pressão constante dividido por capacidade térmica sob volume constante, logaritmo natural de volume, mais K3, onde K3 é a entropia associada à configuração de estado termodinâmico inicial, menos a capacidade térmica sob volume constante multiplicado pelo logaritmo natural da constante universal dos gases ideais, menos a capacidade térmica sob volume constante multiplicado pelo logaritmo natural da temperatura inicial, menos constante universal dos gases ideais multiplicado por logaritmo natural do volume inicial. Pois bem, então aqui nós sabemos, com base em resultados obtidos nas aulas anteriores, ressaltando que nós estamos ministrando aqui, estamos na aula número 179, relativa ao nosso modesto e introdutório mini curso intitulado termodinâmica básica, termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Estas aulas estão compiladas em uma playlist. Essa playlist está disponibilizada no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém. Canal este é hospedado e sediado na plataforma do YouTube. No nosso canal, nosso objetivo entre as diversas metas do canal, objetivos e metas do canal, é apresentar conteúdos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, conteúdos apresentados por diversos pesquisadores, diversos professores, educadores, cientistas, pessoas associadas ao desenvolvimento de ciência, de educação, de tecnologia, de inovação tecnológica. Muito bem, então aqui no nosso modesto curso intitulado Termodinâmica, nós estamos na aula de número 179 e nós sabemos que em aulas anteriores nós mostramos o seguinte resultado este medido em laboratório, a saber, capacidade térmica sob pressão constante dividido por capacidade térmica sob volume constante é igual a essa letra grega lambda. E aqui essa medida é uma medida experimental. Muito bem. E, portanto, evidente e notoriamente, obviamente, medida em laboratório. Então, aqui, essa constante gama,
é igual a capacidade térmica sob pressão constante dividido pela capacidade térmica sob volume constante. De modo que nós podemos reescrever a função entropia em termos da pressão e do volume como capacidade térmica sob volume constante. Aqui está logaritmo natural da pressão mais, aqui a letra grega gama, logaritmo natural de volume, muito bem, mais K3. Certo. Então, com base, não é, porquanto admita-se aqui nas propriedades de logaritmo e de exponencial, nós podemos reescrever assim, podemos reescrever essa função entropia em termos de pressão e de volume como capacidade térmica sobre volume constante. Aqui está logaritmo natural de pressão mais logaritmo natural de volume elevado a expoente lambda, pois esse coeficiente multiplicativo tornar-se-á expoente do argumento da exponência do logaritmo natural, mais K3. Então aqui nós podemos escrever a entropia em termos da pressão e do volume como capacidade térmica sobre volume constante, logaritmo natural de pressão multiplicado por volume elevado a expoente gama, aqui está, mais K3. E nós sabemos, aqui nós podemos escrever assim, que nós podemos reescrever essa expressão como precisamos de mais espaço, então entendo por finalizar a aula neste momento, retomaremos oportunamente